misericórdia, a gente volta, né? Fôlego totalmente, sem fôlego, sem força, doido para beber uma água, toma um isotônico para repor as energias, mas na presença do Senhor é mistério. A gente pula, a gente dança, o nosso corpo, ele solta pelos nossos poros o suor, mas nós continuamos com aquela força, com aquela garra, porque quanto mais nós estamos na presença do Senhor, mais o Senhor vai aperfeiçoando o poder dele sobre a nossa vida. Por isso que o salmista Davi diz que a alegria do Senhor é a nossa força. Amados, essa noite eu tenho dominado um culto de missões. Eu não gostaria de fugir do tema e orando ao Senhor, Deus me deu uma revelação em cima de um texto das Sagradas Escrituras que tem tudo a ver com essa peça que foi nessa noite aqui encenada, e com certeza, como Deus já está falando desde o início desse culto, o Senhor há de falar um pouco mais conosco nesta noite. Eu gostaria de pedir a você que trouxe a sua Bíblia, que abrisse lá comigo no Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Amém? Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Amém? Nós vamos ler até o versículo de número 36. Evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo de número 25, a partir do versículo de número 31. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando o Filho do Homem vier em sua glória e todos os santos anjos com ele, então se assentarão no trono da sua glória. Todas as nações se reunirão diante dele, e ele apartará uns dos outros, como pastor aparta dos bodes das ovelhas. Ele porá as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me destes de comer, tive sede e me destes de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, estive enfermo e me visitastes, preso e fostes ver-me. Pode tomar uma oração glorificando o nome do Senhor Jesus Cristo nessa noite. Amados, nós estamos no culto denominado culto de missões, e falar de missões é falar do tema central de toda a Bíblia Sagrada, porque o tema central da Bíblia Sagrada é Jesus Cristo, e Jesus Cristo se resume a uma missão que lhe foi dada e a qual ele veio a essa terra para poder cumprir. Amados, a primeira coisa para nós entrarmos aqui nesse texto que nós lemos é entendermos o significado da palavra missão. Quando nós falamos de missões dentro da igreja, nós estamos falando a respeito de tarefas. Missão quer dizer tarefa, missão quer dizer cargo, dado a alguém por alguém para que alguém venha cumprir esse cargo ou essa tarefa. Quando nós trazemos essa palavra missão, ou trazemos no plural a palavra missões para dentro da igreja, nós estamos dizendo a respeito das tarefas que a igreja do Senhor
manifestação da glória de Deus. E Romanos 6, versículo 23, dizendo: porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus, ele veio com uma missão. Havia um etíope, já havia um ponto final na minha e na tua história. Iríamos nascer debaixo de uma maldição, estávamos condenados à morte, mas Jesus veio cumprir uma missão da parte de Deus, que era colocar uma vírgula na minha e na tua história. E essa vírgula, esse divisor de águas, fez toda a diferença, porque era para mim e você estarmos a 7 palmos já afundados pelo chão, mas a missão de Jesus Cristo prevaleceu na minha e na tua vida, na minha e na tua história, e a vírgula divisor de águas de Deus me trouxe hoje aqui nessa igreja, como liberdade para levantar as mãos dos céus e adorar aquele que vive e aquele que reina para todo sempre. Amado, e nesta noite eu já quero entrar nessa mensagem dizendo para mim e para você: a igreja não é a matéria inanimada que você está sentado nesta cadeira, a igreja não é essas paredes levantadas, a igreja não é os microfones, nem este púlpito, nem as aparelhagens de som. A igreja sou eu e você, a igreja somos nós, e há tarefas para a igreja desempenhar nesta geração a qual Deus nos levantou como atalaias dos últimos tempos. E é isso que o Espírito Santo de Deus há de falar conosco nesta noite. Amados, quando nós olhamos e vimos essa peça que foi aqui ensinada, até mesmo em certo momento uma peça cômica que nos dá vontade de sorrir pela brincadeira, pela forma como os personagens aqui desempenharam. Porém, nós entendemos muito bem que essa peça ela vem para demonstrar e para mostrar para nós, igreja, que nós temos missões, que nós temos tarefas, que nós temos encargos a desempenhar nesse mundo a qual nós estamos vivendo. Deus não me chamou e não nos chamou apenas para que nós viéssemos na terça, na quinta, no domingo, levantar a mão para o céu para adorar o Senhor. Mas Deus me tirou do Egito, Deus me tirou do Egito, Deus nos chamou para que nós fôssemos sal na terra e luz para esse mundo acordado, uma crise existencial. Há missões a serem desempenhadas, há tarefas a serem executadas por mim e por você nessa terra. Quando nós vimos aqui essa peça que foi ensinada, nós vimos uma jovem que se preocupou em preparar toda a sua casa, preparar uma cama, preparar uma mesa, esperando Jesus vir para que ela pudesse se sentar com Jesus, receber a sua casa. Mas nós vimos muito bem que Jesus Cristo ele veio em tantas formas, porém aquela moça não conseguiu entender que aquele família
no versículo de número 34, 35, Jesus vem dizendo: pois tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, era forasteiro e não me hospedaste. A igreja ela tem duas obrigações. A primeira é o lado social. Como igreja, nós temos a obrigação de influenciarmos socialmente a comunidade onde a igreja é residida, como evangelizando e fazendo, como disse a apóstolo Tiago, o presbítero Tiago, a fé sem obras é morta. Não adianta uma pessoa bater na minha casa, me pedir um prato de comida e eu falar de Jesus para ela e falar: agora vai com Deus. Tudo que a pessoa precisa é de um prato de comida. Também tem que ter obras. Fala de Jesus e um prato de comida para ela comer. Não adianta eu falar que Jesus Cristo é o Senhor se tem uma pessoa com frio, precisando de roupa, e eu falar: Jesus morreu na cruz para te salvar. Porém, se eu não fizer a obra de dar para ela uma roupa para ela vestir, a fé sem obras foi morta. O eu pregar o evangelho de nada te ajudou. A igreja tem a obrigação de influenciar socialmente. A igreja tem a obrigação de fazer os trabalhos sociais, os projetos sociais. Vamos dar roupas para a igreja, vamos chegar no frio, dar cobertores, saímos para evangelizar, levando cobertores, levando agasalhos. Essa é a obra da igreja, a obrigação da igreja. Mas nessa noite eu quero trazer essa palavra para o âmbito espiritual. Eu quero trazer nessa noite essa passagem que nós temos para o lado espiritual da igreja. Jesus estava dizendo para aquele povo, para aquela multidão que estava ali diante dele: tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, fostes forasteiro e não me hospedaste. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você nessa noite. Muitas das vezes a gente olha para as pessoas, a gente vê sempre na culpa cheia, a gente vê nada de espíritos rodados. Na verdade, nesses últimos dias da igreja na face da terra, há uma fome dentro do ser humano. Aí entra aquilo que a Bíblia diz que Deus espera que segundo o entendimento de muitos para que não se resplandeça a luz do Evangelho. Já com isso que acontece é que a pessoa tem fome, porém ela vai buscar alimento em lugares onde não tem alimento. Ela vai falar tudo porque ela quer saciar pela fome que tem dentro dela, aquele vazio que ela tem dentro dela, aquele vazio que se chama um vazio existencialista. O dinheiro não é este, e a fama não é este, e uma boa casa não é este, e uma boa bancária gastada não é este. Há um vazio dentro do homem que só Deus pode preencher. Há um vazio na alma do ser humano que só Deus pode suprir. É aí que entra a primeira tarefa da igreja: dar de comer àqueles que têm fome. Jesus Cristo, no livro de João, capítulo de número 6, versículo 49, ele vem dizendo: vossos pais comeram maná na terra durante 40 anos, porém morreram. A Jesus vem dizendo: eu sou o pão vivo que desce do céu. Aquele que de mim comer nunca morrerá. Sabe qual é a primeira missão da igreja? Sabe qual é a primeira tarefa minha e sua? É de levar o pão vivo que desceu do céu para aqueles que têm fome e que estão perecendo neste mundo sem salvação. Amados, por um tempo eu me preocupei, missionária Reis, preocupado de dar alimento, aquele alimento cheio de fezes, cheio de conhecimento, cheio de teologia. Me preocupava com cada palavra, me preocupava em ter teologia para poder trazer o grego, para poder manipular massas. Mas sabe, meu amado, o alimento que essa geração precisa não é alimento baseado em tese, mas é alimento que é, como você, preparado, é alimento que como a gente
O que essa geração está precisando é da igreja leve Jesus Cristo para eles. E diga: aqui está o pão da vida que veio para dar vida. É tarefa da igreja ser alimento. É tarefa da igreja ter casa de pão. Temos que ter pão. Temos que ter alimento para dar nessa geração. Essa geração está precisando de doutores, de mestres. Essa geração está precisando de pedreiros, mas comunhão e quantidade com Deus cheio do Espírito, cheio da unção, que quando abre a boca e dá glória, o que é de demônios caindo por terra. Quando abre a boca e começa a orar, as vestes está retirada, os principais têm que sair, os céus de Deus é quebrando, e a glória de Deus. Essa geração precisa de pequenos, mas os pequenos cheios da unção de Deus. Essa geração, missionária da vez, não precisa de homens assim, doutor em divindade, Jonathan Rodrigues, não. Precisa de homens assim, servos de um Deus vivo, que vai correr os céus na terra. É isso que essa geração precisa. Aleluia. Essa geração precisa de pessoas que têm o alimento, que têm algo para dar. Estamos vivendo dentro da igreja, quando eu falo igreja, eu falo na matéria geral, igreja, eu falo de prática de educação, em que nós nos tornamos tão egoístas. A gente até quiser se levantar 3 horas da manhã para orar, mas oramos com nossos problemas. O resto não, fica o resto, fica a mercê da sorte. Às vezes nós estamos na luta, na prova, a gente abre a boca, olha para o céu e fala: Senhor, volta logo. Aí eu vejo Jesus falando com o céu, falando: meu Deus, eu morri por todos, olha ela, porque está na luta, na prova, quer que eu volte. Mas o pai dele vai para o inferno se eu voltar, a mãe vai para o inferno se eu voltar, o irmão vai para o inferno se eu voltar. Meu irmão, minha irmã, eu quero dizer uma coisa para você nesta noite: Jesus pode voltar agora, no abrir e fechar de olhos, mas se Jesus não voltar hoje, continue fazendo a sua tarefa, dê pão para essa geração, dê alimento para essa geração. Diga que Jesus é o caminho, diga que Jesus é a verdade, que ouçam, que deixem ouvir as pregas do Evangelho de Jesus, porque é isso que Deus quer e espera da sua igreja, que ela cumpra a sua missão, a sua tarefa, de levar alimento para essa geração. Aleluia! Tive sede e não me deste de beber. Mas nós sabemos que os 2 primeiros simbolismos que Jesus usa nessa narrativa de fome, quer dizer de alimento, e o segundo é sede. São 2 coisas pelas quais o ser humano não vive. Se você deixar de se alimentar, com certeza, com o tempo, você vai morrer. Porque o alimento, ele traz vitaminas, é fonte de vitaminas, é fonte de nutrientes, é fonte de cálcio que fortalece seus ossos para você conseguir andar, é fonte de outras tantas vitaminas do seu corpo. E Jesus agora vem dizendo: tive sede e não me deste beber. Essa geração aí fora está com sede. Mas não é sede dessa água, mas é sede do Espírito Santo de Deus. Essa geração precisa beber na água do Espírito Santo de Deus. Jesus estava à beira do tanque que ele já havia cavado, e tinha uma mulher samaritana tirando água, e Jesus pede a ela água, e ela fala: poxa, como tu, sendo tu homem, principalmente judeu, pede a minha água para beber. Jesus olha para ela e fala: oh mulher, se você soubesse quem é que te pede água, tu é que me pedirias, porque você deve ter essa água ter sede. Sabe por que Jesus disse para aquela mulher que beber dessa água não ter sede? Porque aquela mulher bebia da água que já não havia cavado, mas havia uma sede dentro da alma dela. Sabe por quê? Porque aquela mulher, ela era uma prostituta, ela era uma meretriz, ela era uma pecadora, e o pecado, ele nos torna como deserto e cerrado dentro de nós. Jesus estava dizendo para ela: você bebe dessa água todo dia, porém continua você sendo deserto, tendo sede. Mas eu tenho uma água para dar, e a água que eu tenho para dar
que beber nunca mais tornará com sede, porque fará as fontes jorrar dentro dele para a vida eterna. Sabe o que eu quero dizer nessa noite? A água é símbolo do Espírito Santo de Deus. Amados, minhas amadas, nessa noite, você pode dizer assim, mas quem sou eu para falar do Evangelho de Jesus Cristo? Quem sou eu para falar do amor de Cristo? Eu quero te dizer, você pode não ser ninguém, mas se tiver a água do Espírito, se tiver a presença do Espírito na tua vida, você vai abrir a tua boca, as palavras que o Espírito Santo vai colocar na tua boca, vai entrar pelos ouvidos, vai descer até o âmago do coração, e almas vão se converter aos pés do Senhor, através da tua vida, porque você é a igreja do Senhor. Que essa geração precisa do pão vivo que desce do céu, Jesus. E o que essa geração precisa da água, símbolo do Espírito Santo. Quem é que começou o homem do pecado, o juiz da condenação sou eu, o apóstolo Carlinhos, o apóstolo Márcia, diaconisa Lídia, diácono Everton, pastor Marcos, quem é que convence o missionário da rede? Não. Quem convence o homem do pecado, do juiz da condenação, é o Espírito Santo de Deus. Se eu tiver o Espírito dentro de mim, para condenar de beber aquilo que estou agora, eu tenho certeza que eu vou falar da Evangelho de Cristo e eu vou me arrepender aos pés do Senhor dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Precisamos ter o Espírito de Deus em nossa vida para sermos e fazermos a diferença. Agora Jesus Cristo foi dizendo a terceira simbolismo que Jesus usa é a plasqueira. E ser plasqueiro nós temos que voltar um pouco na história de Israel. Quem eram os forasteiros? Os forasteiros eram aqueles que não eram hebreus, não eram animados de Israel, não eram descendentes de Abraão, eram aqueles que não receberam de Isaac a promessa de Deus na vida de Abraão. Forasteiro era aqueles que eram de outros povos. Aí eu trago para o nosso meio. É tarefa da igreja trazer para dentro. Não é tarefa da igreja